Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jamal, sou artista, iluminador e professor aqui da região do Cariri Cearense, mais especificamente na cidade do Crato. E trabalho com iluminação cênica desde o ano de 2012, que foi o período que eu adentrei o curso de teatro, né? Sou formado, licenciado em teatro pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. E desde 2012, que foi o período que eu entrei na faculdade, foi quando eu me descobri nessa curiosidade de descobrir sobre luz. E desde 2012 também eu venho mergulhando em trabalhos voltados para as áreas cênicas, para as áreas da fotografia e atualmente, de 2, 3 anos para cá, voltado para a área do audiovisual, né? Cinema e afins. Então, minha pesquisa ela se iniciou com teatro, com dança, se iniciou-se na parte técnica do teatro, né? Eu trabalho com técnica em iluminação desde essa época também, trabalho também pesquisando e trabalhando com operação de iluminação cênica. E, enfim, toda essa experiência que eu venho tendo e acumulando durante todos esses anos, são experiências que têm me ajudado a estudar sobre os materiais que eu trabalho. São experiências que têm me ajudado a entender que tipo de materiais eu posso ter nos meus trabalhos visuais, artísticos, cênicos, musicais, audiovisuais, fotográficos. E eu comecei a perceber que esses materiais todos que eu utilizo para a cena e que eu utilizo na minha pesquisa, são materiais que teve uma constante evolução no seu tempo, né? A gente não nasceu e a gente já tinha disponível lâmpadas elétricas para a gente ligar em casa. Do mesmo jeito na cena, quando o teatro surgiu, não existiam lâmpadas de 1000 watts para iluminar os teatros, né? Os teatros, as cenas eram iluminadas pelo sol, pela luz natural do sol. Inclusive, no teatro grego e europeu, o espaço cênico ele era construído na base de uma montanha, onde incidia diretamente os raios solares e iluminava durante o dia todo, né? As peças gregas elas duravam um dia e uma noite, né? Eram bem longas. No teatro oriental, eles utilizavam bastante luzes de velas, inclusive a famosa lanterna chinesa, que é feita com papel, e tem a vela dentro, tem uma chama dentro. Era muito utilizado também aquele material de iluminação no teatro oriental. No teatro de sombra do teatro oriental também, que era utilizado chama para o teatro de sombra. E com a evolução da cena enfim, da historicidade humana, outros materiais foram sendo utilizados, como fogo, como velas, que já são questões da própria evolução industrial e material da cena artística, velas, candelabros a gás, candelabros com querosene, e até a gente chegar finalmente na nossa luz elétrica, né? De primeira, eram utilizadas essas lâmpadas incandescentes, que nós chamamos de lâmpadas incandescentes, que são lâmpadas amareladas. Com o tempo vieram lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de LED. Por que eu estou falando esse monte de informação para vocês? Porque esse monte de informação para vocês, é o que nos facilita na hora de montar um material para iluminar. Um material que seja para iluminar o meu quarto, um material que seja para iluminar a minha sala, um material que seja para iluminar a cozinha. Um material que eu precise, por exemplo, esticar
no meu quintal, por exemplo, quiser colocar várias lâmpadas ligadas em série ou em paralela no meu quintal. Então, eu preciso entender um pouco sobre que material posso usar. Eu preciso saber que eu tenho essas lâmpadas incandescentes de cores diferentes para serem usadas, né? Que ela vai estar uma tonalidade X para o ambiente. Entender um pouco sobre a qualidade da luz, a quantidade de potência do brilho da luz e a luz que você quer colocar, que você tem disponível, né? Porque talvez você não tenha várias lâmpadas coloridas para colocar nos seus na sua gambiarra de luz. Mas talvez vocês tenham uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada de LED disponível em casa, né? Mas para isso tudo acontecer é muito simples. Pode parecer um mar de informações eu dizer que existem lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED, lâmpadas para teatros, que são lâmpadas mais quentes, de 1000 watts. Né? Eu digo isso tudo para algo muito simples, que é montar esse material. Como? Basicamente, a gente vai precisar de fios elétricos, vamos precisar de soquetes para lâmpadas, e vamos precisar de uma tomada para encaixar e uma lâmpada já basta. Não precisa ter várias. E o mais importante, se você for muito criança, ou você é muito maior e não sabe manusear alicates, não sabe manusear chaves, não sabe manusear material elétrico, por gentileza, estejam acompanhados ou acompanhadas de pessoas que possam auxiliar vocês nessa empreitada, tá? Energia mata, tá? Então é importante estar com sapatos para isolar. É importante também, se for possível, estar com luvas, tá bom? E próximo de materiais que sejam isolados, né? Madeira, papel, tecidos. Evitar contatos com materiais metálicos. Bom, eu já tenho o meu fio, eu já tenho os meus soquetes, eu já tenho as minhas tomadas e eu já tenho as minhas lâmpadas. O processo de montagem é muito simples, é tudo em encaixe. Vou puxar essa extensão para cá, que eu vou mostrar primeiro essa extensão. Depois eu mostro no abajurzinho. É muito simples. Primeiro, vocês têm que entender que a eletricidade, ela funciona em um circuito, né? Em um círculo fechado. Então, a eletricidade, para um material elétrico, ele precisa ter duas saídas e entradas de energia. Tá? Uma energia é fase, a outra energia a gente chama de neutro, ou chama de negativo, positivo e negativo. Né? Mas para esse material aqui que a gente está construindo, a gente só precisa entender que existe a fase e o neutro. Quando eu colocar na tomada, essa fase ela vai se inverter independentemente do que eu saiba ou não da elétrica, tá?
mas é importante saber que tem que estar separado, porque aqui dentro você tem que colocar os fios separados. Tá? Então, entender que a corrente elétrica funciona num circuito de círculo, entender que tem a fase e o neutro, então precisa ter os dois fios presos nos materiais, e esses fios eles não podem se encostar, tá, gente? Nem a fase no neutro, quer dizer, se eles se encostarem, teoricamente, vai dar só um estralo, mas eles não podem se encostar. Ó. Fase, neutro. Dois fios presos dentro da tomada, que é essa tomada de encaixe. Prendo os fios aqui nesses parafusos de cobre, tá? Com a ajuda, gente, sempre com a ajuda de uma pessoa que possa manusear esses materiais com você, tá? Com a ajuda de um alicate, você consegue desencapar muito fácil essas pequenas cabeças de cobre aqui, que são os fios que ficam dentro, tá? Para poder encaixar aqui dentro. Desencapou, colocou cada fio em cada parafuso. Importante, encaixe o fio dentro da tomada como ele tem que ser encaixado, para não comprometer a estrutura de segurança desse material, tá? Encaixou como ele tem que ficar encaixado, os fios dentro da tomada, ó. Fechou, já está lacrada teoricamente. Eu passo um parafuso. Depois que eu coloco essa ponta do fio, da extensão no caso, vocês utilizam a famosa chave de fenda, tá, gente? Pode ser chave estrela também, mas eu recomendo essa chave de fenda, porque ela tem uma pegada melhor para o parafuso, apesar dele ser um parafuso estrela. Não sei se dá para enxergar no vídeo, mas é um parafusozinho, ó, estrela, mas que se encaixa bem com a fenda. Então, sempre utilize essa chave para manusear os parafusos. É bem mais simples. Tá? Bom, coloquei uma ponta da minha extensão, que é onde eu vou encaixar na tomada, né? E aí, o que é que eu vou decidir agora? Eu tenho que saber quantas lâmpadas eu vou colocar na minha extensão. Eu fiz uma extensão de 2 metros, eu acho que tem. Como eu disse a vocês, eu já trabalho com iluminação, né? Já trabalho com luz cênica, já trabalho com fotografia. Então, eu tenho essa pira de separar a quantidade de lâmpadas nessa extensão, por exemplo, com a capacidade de iluminar, né? Equilibrar a quantidade de luz em cada espaço. Para tanto eu ter os efeitos de sombreamento, como também ter uma boa quantidade de luz na área desejada, né? Então você decide, depois que você colocou lá na ponta e já tem os 2 fios, ó, sempre 2 fios, tá, gente? Sempre dois fios. Já tem esticado, você decide onde você vai botar. Como? Decidir onde você quer botar? Quero botar nesse pedaço aqui da extensão. Tá. Você vai desencapar. Geralmente esses soquetes, quando a gente compra, ele já vem desencapado. Ó. Eu vou desencapar aqui. Vou puxar. A fita isolante, gente, é um material importantíssimo de segurança, tá? Principalmente uma fita isolante de qualidade, como essa, ó. Vocês percebem como ela é dura para tirar? Essa fita aqui, ela evita ser corroída com o tempo, evita rato comer animal e estragar a sua fiação. Então, quando forem comprar uma fita isolante, comprem fita de isolante com qualidade.
até para a segurança de vocês. Elétrica também pode causar incêndios, tá? Então, você desencapa o fio que já está no soquete. Eu gosto de desencapar ele maiorzinho assim, porque aí eu tenho um espaço melhor para enrolar ele no fio e fica mais seguro. E eu abro o meio do fio, abro um cortezinho com alicate, pego o alicate, esses dentinhos aqui, que não é dente, na verdade, é uma faquinha, eu só vou machucando o fio, até ele abrir um pouco. Eu puxo os fios, a capa do fio, no caso, ele vai esticar, vai abrir esse espaço de cobre. Eu pego a outra ponta do soquete que eu já tinha solto, importante, dou umas curvas no fio, para os fios não saltarem. E aí, eu dou uma laçada no fio. Tá vendo aqui? Eu amarro um cobre no outro. Pronto. Tá feita a conexão. Um fio vai num fio específico. A outra ponta vai no outro fio. Como eu disse no começo, a eletricidade ela funciona no circuito. Então, se você colocar os dois fios do soquete, no mesmo fio, a probabilidade de dar um curto-circuito, estourar a lâmpada, causar algum dano é grande. Vai acontecer. Então, sempre se lembrem de separar. Encaixou o fio, vem uma parte importante, isolar. E aí você faz o isolamento, primeiro com a fita isolante, né? Ou com qualquer outro material isolante que você tenha disponível, seja espuma, seja borracha. Se você trabalha com um material mais específico de eletricidade, de EPI, use também. Tirou a fita, eu gosto de enrolar assim, a fita. Tem aqui. E vou passando. Dou uma cruzada aqui, tipo gravata, para sustentar um pouquinho melhor o grip, do adesivo. E pronto. Ah, Jamal, posso fazer uma extensão enorme? Pode. Você pode fazer uma extensão do tamanho que você quiser. O importante que você tem que saber é, você não pode fazer uma extensão dessa com lâmpadas muito potentes, né? Como, por exemplo, aquelas lâmpadas de jardineira, que a gente chama de jardineira, que são quadradinhas. Não é bacana você colocar aqueles tipos de lâmpadas em extensão assim, porque são potentes, vão demandar muita energia da casa, pode danificar o circuito elétrico da sua residência ou de onde você esteja. Então, o ideal que vocês pensem é na montagem desses materiais de luz com lâmpadas simples. Essas lâmpadas pequenas de 15 watts, talvez essas lâmpadas de 40 watts, aquelas lâmpadas de bulbo de 60 watts também vale. O mesmo princípio que eu mostrei a vocês ali, a gente pode e tem que aplicar ele em todos os outros materiais que a gente vai utilizar. Por exemplo, eu quero montar uma luminária para o meu quarto. É o mesmo esquema. Trabalha na ponta do fio, desparafusa, prende os fios nos contatos que vão na tomada. Nesse caso aqui, eu já tive que fazer um aparato maior, né? Eu já pintei esse material, eu furei o material, tudo isso com a ajuda de um adulto responsável, uma pessoa adulta responsável, tá? Furei o material,
passei os fios. E na outra ponta, ó, soquete, um soquete parecido com aqueles soquetes que eu mostrei na extensão passada. O soquete presa nos fios. A lâmpada presa no soquete. Sinésia, eu posso te pedir para tu baixar novamente só um pouquinho a luz? Agora eu vou ver se essa lâmpada não está queimada. Eu espero que essa lâmpada não esteja queimada. Thank you. Ó, essa aqui é uma lâmpada de 15 watts, incandescente, né? E o mesmo princípio de montagem, muito simples. Montando as pontas da extensão, montando os fios, entendendo para onde eu vou colocar. Pode acender, né, as luzes. Obrigado, amiga. E entendendo a finalidade, o uso final desse material. Que aí, novamente, independente do uso final desse material que for, é montar uma ponta da tomada com conectores de energia, 2 fios para o material, soquetes, lâmpadas e materiais de segurança, fita isolante, principalmente, tá? Se forem crianças, não façam isso sozinhas, tá? Eu acho que é isso, gente. É algo muito simples, muito fácil e muito prático que você pode sempre estar repetindo em casa, né? Com diferentes suportes, com diferentes lâmpadas, com diferentes fios, tá? Toda aquela falácia que eu trouxe no começo sobre utilizar lâmpada de luz de vela, utilizar candelabro a gás, que utilizavam sol, que utilizavam fogo, e toda essa conversa da historicidade, é só para a gente ter uma pequena noção de que tem muita coisa para se chegar nessa lâmpada. E que muitas vezes o que a gente precisa não é necessariamente uma lâmpada, mas pode ser uma luz de vela, pode ser uma luz do sol, pode ser uma luz a partir de um gás sendo combustado, tá? Me procurem nas redes sociais, se quiserem, que eu sempre estou compartilhando informações. No Instagram, @ATLClaraluz, que é o Ateliê Clara Luz, que é o meu ateliê de iluminação cênica, né? Quero agradecer ao Banco do Nordeste pelo convite, agradecer a Cleiton por ter me produzido, agradecer a Cinésia aqui, que me ajudou, agradecer ao pessoal também da equipe, né, da filmagem. Eu não conheço ainda o nome, mas estamos juntos, é nóis. E é isso, gente. Até a próxima.